Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus, versículo número 15. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, capítulo 15, está escrito assim: louvado Deus seja Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão, para que outra vez estejais em temor, mas recebeste espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga graças a Deus. Senhor Espírito Santo, em Ti, Senhor, nós encontramos todo refúgio, toda força, toda fortaleza. Que o Senhor nos dê graça para nessa noite estarmos meditando na Tua palavra, aprendendo, pois o Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, mas nenhum conhecimento tem validade se o Senhor não estiver presente. Por isso, meu Pai, eu te peço auxílio, para que assim eu possa transmitir para o Seu povo a Tua palavra, pois com Teu auxílio há compreensão, há mudança, há transformação. Assim eu te peço e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmão? Pode tomar seus assentos, por favor, glorificando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Amém? Amém. Paulo escreve esse capítulo 8, nos dá esse presente, louvado seja Deus, pois ele escreve o capítulo 7 falando das obras da lei, e aqui ele fala que inicia esse capítulo 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Então Paulo escreve esse capítulo 8, irmão, baseado na graça de Deus, e nos dá essa compreensão no versículo 17, louvado seja Deus, que em Cristo nós somos co-herdeiros junto com Ele. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, alguém ser chamado filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Louvado seja Deus. A outrora nós não podíamos dizer Abba, ou seja, Pai, mas agora nós podemos dizer Abba, né? Que é em aramaico, que significa pai. Louvado seja Deus. Esse nome Abba significa pai em aramaico. Louvado seja Deus. Que era a língua contemporânea de Jesus. Então, nós também hoje, por adoção em Cristo, né? Por Cristo, por ser enxertado em Cristo na verdadeira videira, hoje também nós possamos dizer Abba, Pai.
eu também pertenço a ti, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, saber, entender essa dimensão que o apóstolo Paulo escreve esse versículo, esse capítulo 8, né? Ele vai dizendo que no versículo 24, porque ele diz que, louvado seja Deus, que a esperança, né? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que vê não é esperança, porque os que alguém vê como esperança, louvado seja Deus. Então, nossa esperança não é naquilo que nós vemos, e sim na salvação em Cristo, no porvir a vida eterna, louvado seja Deus, por a doação, né? Quem não já viu falar que alguém se tornou filho de alguém por a doação? Minha mãe foi filha de adoção para um casal, seus tios, uma bênção, criou minha mãe, e ela se tornou filho deles por legalidade no cartório, louvado seja Deus. E assim somos nós, irmão. Nós éramos perdidos no mundo afora, mas em Cristo nós se tornamos filhos de Deus, louvado seja Deus, por Cristo, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, entender isso, louvado seja Deus. E Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Cristo, daqueles que foi chamado por Deus para o seu propósito, louvado seja Deus. Eu e você, irmão, fomos chamados por Cristo, por Deus, para o seu propósito aqui na terra, louvado seja Deus, de ser igreja, de ser aqueles qual Deus escolheu e nos capacita, mesmo dentro da nossa pequenez, que nós às vezes pensamos que somos pequenos, mas não há outro adjetivo maior para falar que nós somos co-herdeiro de Cristo, louvado seja Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, louvado seja Deus. Isso é uma dádiva, um presente muito grande para um ser humano tão falha, igual a nós, seres humanos, somos, ser co-herdeiro com Cristo na eternidade, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmão, é algo celeste, é algo que passa, sai desse plano terreno, natural, e vai para o sobrenatural, para o celestial, louvado seja Deus. Por Cristo nós somos chamados filhos de Deus, louvado seja Deus. É algo para nós se alegrar, algo para nós nos ficar feliz em entender a grandeza que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Ele deu a sua vida, o seu sangue carmesim, que nem foi doado nessa noite, para que eu e que você se tornasse filhos de Deus e co-herdeiro de Cristo, louvado seja Deus. Ser herdeiro de alguém, irmão, é maravilhoso, mas ser co-herdeiro de Cristo, de Deus, em Cristo, é algo que não há palavra, como Paulo explica aqui nesse capítulo 8, que às vezes nós não sabemos orar, não temos palavra para agradecer a Deus por tão grande salvação, louvado seja Deus, por Ele ter abrido o nosso entendimento, por nós ter sido alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus, porque Paulo diz que não se envergonhará do Evangelho, pois é poder de Deus para a humanidade, louvado seja Deus. O Evangelho, irmão, é algo transformador. Nós, às vezes nós achamos que nós não fomos transformados em algo, mas Deus já transformou muitas coisas em nossas vidas, e está trabalhando. Nós estamos em uma construção. Todos os dias Deus molda a nossa vida, se assim nós der lugar, der espaço para a transformação. Então o Evangelho é poder de Deus para a humanidade e para os filhos de Deus que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, louvado seja Deus, das nossas vidas. Isso é maravilhoso.
E Paulo, ele vai escrever nesse capítulo de número 8, e lá no versículo de número 31, ele faz um cântico de vitória. Ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Não há nada, irmão, que possa ser contra Deus, porque Ele já é por nós. Ele já deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar meus pecados, seus pecados, para que hoje nós estejamos aqui hoje livre. Nós somos livres, não somos mais escravos, assim como Paulo diz. A lei, que é a letra, né? Ela escravizava, ela prendia, deixava o homem e a mulher escrava. Mas hoje nós somos livres, como filho de Deus, para viver uma vida liberta, não como libertinagem, mas como salvo, como alguém que é sal da terra e luz do mundo, que nós fomos chamados. Louvado seja Deus. Nós somos livres, irmão, de todas as obras do maligno, pois verdadeiramente o Filho nos libertou. Louvado seja Deus. Então nós não somos uma pessoa liberta, nós não vivemos a libertinagem, né? Ou seja, nós somos livres, libertos das obras do pecado. Aquilo que outrora nos prendia, hoje nós somos livres. Não há nada que possa nos separar. Mais na frente Paulo vai dizer que o que pode nos separar do amor de Deus. Vamos mais para frente que nós vamos entender o que nada pode nos separar desse amor tão incondicional que Deus teve por mim e por você. Louvado seja Deus. Então Paulo vai escrevendo: quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com Ele todas as coisas? Louvado seja Deus. Irmão, esse versículo às vezes deixa nós confusos, porque dependendo da linhagem que você estudar, às vezes pode entender que todas as coisas é algo libertinagem, mas todas as coisas que Paulo está dizendo aqui é em Cristo. Tudo em Cristo, no plano celestial, Deus fará na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Todas as coisas que Paulo diz, essas aqui, é relacionado a isso. Então ele vai descrevendo esse capítulo 8, né? Aqui no versículo 33 diz: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justificou. Louvado seja Deus. Irmão, você é um justificado em Cristo. A sua vida não há mais apontamento de pecado, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário. Mesmo você sendo uma pessoa humana, falha, mas não há mais acusação para alguém olhar para você e dizer coitadinho, ou seja, coisa desse tipo. A Bíblia diz que você é uma bênção. Louvado seja Deus. Diga assim: eu sou uma bênção. Pois nós temos que ser o que a Bíblia diz, o que nós somos, irmão. Nós não podemos ouvir a voz do opressor das nossas almas, pois há momentos que às vezes você, como ser humano, pode até viver momentos tristão, mas você é um justificado em Cristo. Não há mais nenhuma acusação. O inimigo, ele não tem poder, autoridade para chegar diante do Pai e dizer que nós temos a acusação, pois Cristo já pagou na cruz do Calvário por essa justiça, nos justificando. Louvado seja Deus. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Não que nós tenhamos mérito como ser humano, mas Cristo já nos justificou na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos dizer: ah, papai, eu pertenço a ti. Diga assim, irmão, com toda a convicção: Abba, Pai, eu pertenço
A Ti, louvado seja Deus. Tenha fé, irmão, tenha convicção que nós pertencemos a Ele por Cristo, pois Ele já pagou esse preço na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, professando a Ele que nós somos filhos de Deus e co-herdeiro de Cristo na eternidade, louvado seja Deus. Então, Paulo vai escrevendo aqui no versículo 34, quem os condenará, pois em Cristo? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à destra de Deus também, intercedendo por nós, louvado seja Deus. Irmão, você quer autoridade maior para a sua vida do que alguém que está à destra de Deus, Pai, intercedendo pela sua vida e pela minha vida, louvado seja Deus. Pode confiar, irmão, que você está do lado da maior autoridade da humanidade, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele é advogado fiel, louvado seja Deus. Ele pega as minhas causas e a sua causa e apresenta ao juiz como o nosso advogado fiel. Ele está à destra, está à direita de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito dele, que hoje, nesse período da graça, está na minha vida e na sua vida, Ele intercede por nós com um gemido inexprimível, louvado seja Deus. Às vezes você pode até não saber orar com palavras que é necessária, mas o Espírito Santo traduz a sua oração na língua dos anjos e leva até o trono da graça, onde está Deus, onde está Jesus à destra, e Jesus intercede pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. Aquela causa que você entregou a Deus e que acha que não, Deus não escutou, pois há alguém que está à sua destra, à sua direita, entregando a sua causa ao seu favor, louvado seja Deus. Dá para glorificar a Deus por essa grande bênção de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nós ser justificados e para que em todo o tempo que nós orar, que nós precisar, Jesus está atento para dizer: Pai, abençoe a esse nosso servo, pois ele está necessitando disso ou daquilo, pois Deus sabe, irmão. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Toda necessidade que eu preciso e que você precisa, Deus sabe, Deus contempla, Deus está atento, contemplando toda a nossa necessidade espiritual, material, profissional, financeira. Então Deus, Ele está contemplando, irmão. Ele sabe a nossa necessidade e sabe como agir e sabe como trabalhar ao nosso favor, louvado seja Deus. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Louvado seja Deus. Irmão, você já viu alguma vez uma morte de alguma ovelha? Acompanhou? É meio estranho, mas a ovelha, ela morre sem murmurar, ela morre sem dar a entender que ela está morrendo. Então assim somos nós somos entregues todos os dias, porque Cristo nos dá esse suporte, né? E Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação. Quem é que em algum momento da vida não passa por uma tribulação? Perseguição, perigo, né? Fome, nudez, falta de roupa. Em algum momento, irmão,
Você vai usar a roupa que você não gostaria de estar usando, a melhor roupa. Mas creia que você serve um Deus que é dono de tudo, e que pode prover naquele momento que você está necessitando. Ele pode usar alguém para lhe abençoar. Louvado seja Deus. Então, nada, irmão, nada pode nos separar do amor de Cristo, que está de Deus, que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nada, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação, nem o perigo, nada pode nos separar desse amor, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Irmão, vocês já pararam para pensar algum dia em que ser vencedor é algo maravilhoso, quando você vence uma luta, uma batalha, mas ser mais do que vencedor em Cristo Jesus é algo maravilhoso. Aqui não está falando de coisa material, não, é coisa que nos transfere desse plano terreno para o plano celestial. Louvado seja Deus. É algo que Jesus paga na cruz do Calvário, intercede, transfere a minha dívida, paga toda ela e dá o direito de, em todas as coisas, eu ser mais do que vencedor, do que vocês serem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nada, irmão, pode nos separar desse amor incondicional de Deus. Esse amor é algo que Deus ele decidiu enviar seu Filho amado, se encarnar em matéria humana, para sofrer a mesma necessidade que eu sinto e que você sente, para ele entender o que era viver na carne, como homem e como mulher que vocês são, para que ele entendesse todo o propósito de Deus, e para que ele chegasse ali naquela cruz e dizer: Pai, está consumado. Louvado seja Deus. Ou seja, tudo está pago. Louvado seja Deus. Eu paguei o alto preço pela humanidade. Louvado seja Deus, para que eles aqui hoje estivessem felizes em saber que há um Deus no céu que contempla todas as suas necessidades, e que um dia pagou na cruz do Calvário e disse: está consumado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. É grande, é algo profundo. E Paulo vai mais: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Diga assim: graças a Deus. Louvado seja Deus, irmão, por esse amor tão maravilhoso para conosco. Louvado seja Deus. A gente fica feliz, irmão, ao ler um texto desse tão maravilhoso, como ensinamento de Paulo para a igreja de Roma, e que serve para a minha vida e para a sua vida, até nos dias atuais, até nos dias de hoje, quando nós, em um momento de angústia, de atribulação, de perigo que nós passamos, pois a Bíblia diz que as coisas sucedem de igual modo a todo, ninguém está isento de acontecer nada. Nós estamos propícios a acontecer na minha vida e na sua vida, mas em todas essas coisas que possa porventura acontecer,
não nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É algo maravilhoso, é algo grande, é algo que Paulo diz que é algo inefável, que ninguém tem palavra para explicar, né? Como assim, como o Espírito Santo intercede por nós com um gemido inexprimível. Quando não há palavra para você dizer, você se ajoelha ou se deita, ou seja de qual for a modo que você se inclina a sua mente a Deus, e não há palavra para dizer, apenas chora em espírito, mas aquelas suas lágrimas que você está chorando, o anjo, o Espírito Santo está colhendo e levando diante de Deus, para que assim Deus entre com o socorro do céu para a sua vida. Louvado seja Deus. Fique na posição, irmão, que Deus lhe colocou, que Ele vai lhe honrar. Louvado seja Deus. Quantas pessoas Deus não já honrou por ficar na posição, mesmo passando por um momento difícil, mesmo sabendo que às vezes ao olhar humano é impossível, mas a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Tudo é possível aquele que crê, e nada nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, pois Deus é onipresente, Deus é onisciente, e Ele é o Deus que está em todo local. Louvado seja Deus. Se nós formos para a profundeza do mar, aqueles mergulhadores que mergulham em alto mar, Deus se faz presente. Se nós subir, a altura mais alta que eu já andei foi de avião, mas Ele está naquele momento ali com você, lhe guiando, lhe protegendo, lhe conduzindo. Se não há nada que nos possa nos separar desse tão grande amor incondicional que é estar em Cristo. Irmão, se alegre por ser co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão. Se você estava sem motivo para se alegrar nessa noite, esse é o grande motivo que o Espírito Santo nessa noite lhe faz lembrar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Diga assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ninguém consegue, irmão, ser vencedor sozinho. Nada, nem por que eu orei aqui hoje, nenhum conhecimento tem validade se Deus não aprovar o meu conhecimento e o seu conhecimento. Louvado seja Deus. Todo ser humano deve ter essa humildade de reconhecer o que você sabe, você só sabe porque Deus lhe capacitou para você saber. Louvado seja Deus. Nada que nós sabemos, irmão, vem da nossa sabedoria humana, e sim do auxílio do Espírito Santo. Naquele momento que você, quem é pedreiro, quem é eletricista, em algum momento vai fazer algum trabalho e você não, às vezes não está tendo o conhecimento, a sabedoria suficiente para executar da melhor forma, e de repente vem uma ideia, você faz uma oração, vem uma ideia, e aquela ideia que vem de Deus, irmão, para lhe socorrer. Louvado seja Deus. E assim em todo o segmento das nossas vidas, na vida profissional, na vida espiritual, pois Paulo está falando aqui da vida espiritual da igreja de Romano. Louvado seja Deus. Então, todas essas coisas que Paulo fala, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Paulo, ele é maravilhoso, ele usa esse cântico, né, de vitória a Deus por nós, nesse capítulo 8, versículo 31, que quase toda a humanidade, irmão, conhece esse versículo. Ele cita: se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Mas na verdade a Bíblia ela não está no singular, e sim no plural, né?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Então nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos tirar a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus, pois Ele é quem nos justificou, Ele quem pagou esse preço, para que hoje nós estivéssemos aqui, dizendo: Abba, Pai, eu pertenço a Ti. Diga assim com convicção: Abba, Pai, eu pertenço a Ti. Louvado seja Deus. Essa palavra Abba, irmão, significa pai. Eu sou, por a doação, em Cristo, filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso. E tudo isso é para a glória e louvor do santo nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem, digam amém. Aplauda o Senhor com alegria, irmão. Pois foi esse texto que o Espírito me conduziu para que hoje nós estivéssemos fazendo lembrança de tão grande obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus.